E aí pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do meu canal de quadrinhos e eu vou linkar nesse vídeo as melhores leituras que eu fiz do ano 2024. O ano 2024 foi um ano que eu li muito material, muitos quadrinhos diferentes, e essa lista aqui traz 6 quadrinhos. Não necessariamente eles foram lançados em 2024, mas eu li durante esse período. Eu vou citar somente 6 quadrinhos, mas eu li muita coisa interessante, muita coisa legal, mas essas 6 se destacaram entre as demais. E aí, para começar, o primeiro quadrinho que eu vou comentar, que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, é o Ministério. Quadrinho argentino, escrito pelo Ricardo Barreiro e com a arte do Francisco Solano Lopes, que é o mesmo artista também do Eternauta. Esse quadrinho é uma ficção científica. Eu li ele agora no final do ano. E ele, assim como uma boa ficção científica argentina, ela tem uma dose política bastante afiada e que não esconde o seu lado e nem as suas intenções. Então aqui a gente vai ter uma clara alusão a um regime fascista que usa dos trabalhadores a partir de uma elite capitalista para manter a população presa numa espécie de torre onde elas são exploradas de todas as formas possíveis. A arte, como vocês podem ver, ela é bem limpa, e o Solano Lopes, assim como ele faz no Eternauta, ele trabalha muito bem as expressões dos personagens. É uma história também que tem um pouco de erotismo e muita ação. Além disso, tem momentos bastante épicos, né? É um quadrinho relativamente curto, mas que eu gostei bastante e que foi uma das últimas leituras que eu fiz do ano e uma das mais legais. Já falando de quadrinhos argentinos, outro quadrinho que eu li esse ano e que foi... Eu sabia que já seria assim, uma leitura grandiosa, mas não sabia que seria tão impactante. Foi o Eternauta, do Hector Oesterheld e do Francisco Solano Lopes. Essa aqui é a edição da Pipoca Nanquim, aqui a lombada, que ela vem com uma casezinha, e a edição em si é essa daqui. Quando esse título foi anunciado, muita gente sempre fala que a Pipoca Nanquim, eles tendem a exagerar muito nos vídeos em relação às suas publicações. Mas eu acredito que nem os vídeos que eles fizeram conseguiram completar, dar uma noção da monstruosidade que é isso daqui. Eu li isso aqui em 3 dias e não é só melhor do que eu imaginava, como isso aqui é uma das obras mais incríveis que eu já li na vida. Sério. Em alguns momentos, ele é tão grandioso no sentido narrativo e no sentido de história em si, quando a gente para ver a história por trás da publicação e dos autores, torna ainda tudo mais fascinante, que muitos momentos eu ficava pensando, nossa, esse quadro valeria uma splash page, né? Uma página de impacto. Mas não precisa disso. Os próprios quadros, mesmo em uma sequência em páginas com vários quadros, eles são impactantes por si só. Porque o Solano Lopes aqui no quadrinho, assim como no Ministério, ele consegue trabalhar muito bem as expressões faciais dos personagens. Eles são muito expressivos, dá uma dramaticidade muito boa, e o texto do Oesterheld é muito bom. Não tem nenhuma página onde não seja permeada por textos, mas é um texto que ele não é nenhum de todo modo cansativo. Na verdade, ele engrandece ainda mais essa obra, que ela é espetacular. Eu imaginaria que seria uma leitura muito boa, mas não tão boa quanto eu imaginava. E agora eu vou citar um mangá que eu li também no ano de 2024. Na verdade, no ano de 2024 eu só li somente 3 mangás. E foram 3 mangás do mesmo autor, que foram do Shigeru Mizuki. Eu li o Nonoba, o Marcha para a Morte e o Hitler. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre os trabalhos do Shigeru Mizuki. Dos 3 em si, os 3 são muito bons, mas tem uma clara diferença de qualidade entre eles. E para mim o Nonoba entra na lista por ser uma leitura encantadora, né? Aqui no Nonoba a gente vai ter uns passeios pela infância do Shigeru Mizuki e sua relação com essa figura que é a Nonoba, que ela faz uma
ela faz uma vez de vó e que vai ensinar ele muito sobre o mundo dos yokai, né? O mundo dessas criaturas místicas que permeiam a cultura japonesa. E essa história é muito importante porque o Shigeru Mizuki, mas no futuro, ele vai ser responsável pela muito do conceito moderno do que é o yokai, né? Do que são essas criaturas mágicas que permeiam a cultura pop japonesa. E essa obra aqui, se não me engano, ele foi escrita com Shigeru Mizuki já com 60 anos de idade. Então, é muito de um cara da terceira idade revivendo as suas memórias de infância e entendendo muito do que aconteceu na infância. Então, um quadrinho permeado de mensagens, de ensinamentos e de momentos muito impactantes, muito bonito. Esse é um dos quadrinhos mais bonitos que eu li nesse ano e vale então a entrar nessa lista. Bom, já foram 3 quadrinhos. O próximo quadrinho, então, eu vou citar um quadrinho de super-herói. Eu li bastante coisa de super-herói esse ano, mas uma delas se destacou, que foi algo que eu li já no começo do ano e que eu tô ansioso esperando o volume 3, que é o Quarteto Fantástico do Ryan North. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Bom, tá aqui os 2 volumes em questão. Eu já tinha lido o Império, o Invasão Secreta do Ryan North e já tinha gostado bastante. Mas aqui ele se supera. Ele consegue trabalhar muito bem a ideia do Quarteto Fantástico, tanto os integrantes do grupo isoladamente, tanto em conjunto, em tramas que exploram a ficção científica de uma forma muito criativa. O que eu acho legal da ficção científica é justamente essa racionalização da fantasia, né? Você cientificar a fantasia. E uma coisa que eu sinto falta, eu sou biólogo de formação, né? Sou formado em biologia. Coisa que eu sinto falta é que muitos autores, eles tendem a não trabalhar muito bem conceitos de biologia nas suas obras de ficção científica. Eles acabam ficando presos a conceitos da época, da década de 90, uns conceitos até ultrapassados. E isso torna para mim um pouco a leitura às vezes meio chata, assim, porque eles tentam usar termos como DNA, genética, e criam tramas muitas vezes que eu sinto que eu já vi isso milhares e milhares de vezes. É só pegar o quadrinho dos X-Men, essa trama de clonagem, tudo, parece que não anda. Mas aqui não. Aqui o Ryan Off, ele usa muito bem vários conceitos de física, química, biologia, de forma divertida, extrapolando logicamente esses conceitos, senão não faz sentido um quadrinho de super-herói, mas abusando justamente da fantasia aliado com esse processo de racionalização desses conceitos, né? E aí ele faz isso nesse primeiro volume e no segundo volume também. Tô esperando muito pro terceiro volume, que acho que sai agora em janeiro pela Panini. Esse foi o melhor quadrinho super-herói que eu li esse ano. Tem outras coisas que tem na lista que também foram bastante relevantes, mas eu acho que de super-herói eu acho que talvez o Quarteto Fantástico é o melhor do que eu li. Vamos lá, então vamos continuar essa lista. Bom, o quinto quadrinho que vai entrar nessa lista é um quadrinho que também já foi lançado há muito tempo. E muita gente já falou muito bem desse quadrinho, então eu não vou falar muito. Mas eu não podia falar que em 2024 eu li pela primeira vez Berlim, do Jason Lutz, lançado aqui pela editora Veneta, que também é um quadrinho espetacular. É um quadrinho que narra, a partir de diferentes personagens, um momento de virada durante o processo de nazificação, podemos assim, da Alemanha, o que antecede os eventos da Segunda Guerra Mundial. Então vai mostrar toda a intriga política que ocorria na alta sociedade alemã, como os direitos dos trabalhadores eram toda hora, a todo momento atacados por um governo extremamente truculento
todas as disputas políticas que ocorriam, como a elite alemã se portava nesse momento, qual era o pensamento das pessoas. Esse é um trabalho de quase 20 anos de pesquisa do Jason Lutz, aqui nessa edição da Veneta, e foi um dos primeiros quadrinhos que eu li no ano e uma das melhores leituras disparada. Agora, o melhor quadrinho que eu li no ano de 2024 é um quadrinho que já foi lançado, acho que há algum tempo, e eu vejo pouca gente falar sobre ele. Ele acabou ficando um pouco conhecido como uma sequência do seu antecessor, né? Só que eu acho que ele consegue ser melhor do que a obra que ele é sequência, até deu tá aqui vazando. É um quadrinho que faz você chorar, faz você rir e faz você refletir. Tô falando de Barrio, do Carlos Giménez, que é uma continuação do Paracoelhos. Esse foi o melhor quadrinho que eu li nesse ano, e eu acho que talvez um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida. Cara, isso aqui é absurdo de bom. Aqui, opa, vai bater aqui na câmera. Ele vem aqui com book page, sei lá como é que fala. E a ideia desse quadrinho, o Carlos Giménez, ele procura reviver as memórias de infância em uma Madrid durante a ditadura franquista, né? E aí, assim como no Paracoelhos, ele vai trabalhar essas lembranças, mas não espere uma biografia algo autobiográfico, né? Aqui ele vai usar isso de pano de fundo para criar diferentes tramas onde ficção e realidade se misturam. Eu digo isso porque existem algumas histórias, acabou de passar uma moto, existem algumas histórias que fazem referências a filmes do neorrealismo italiano, por exemplo. E você também tem, sim, um processo narrativo bastante intenso aqui para tornar as histórias super divertidas. No primeiro tomo que está contido aqui nesse encadernado, são histórias de 2 capítulos, que geralmente terminam com um quadro de impacto, como se fosse uma punchline, né, no último quadro. Não, às vezes não é uma história cômica, são histórias tristes, são histórias reflexivas, são histórias às vezes só para construir a ambientação do mundo. Isso que é interessante. O Carlos Giménez constrói muito bem esse ambiente que fez parte da sua infância, não de forma que, além de tornar o ambiente vivo, né, a gente pensa como esse local realmente era vivo, essa Madrid, durante essa época, mas também ele tem todo o cuidado de não, de certa forma, glorificar o passado, né? Trazer um tom nostálgico, porque às vezes você vê as crianças estão felizes brincando, mas elas estão brincando no lugar que foi um palco de uma guerra, né? E ele faz questão de lembrar disso. Essa aqui é uma das histórias mais bonitas desse quadrinho. Como eu falei, ele vai fazendo você rir, faz você chorar, ele tá repleto de referências, é um documento histórico. Já vi vários estudos que trabalham como a obra do Carlos Giménez, ele fez a memória da ditadura na Espanha continuar viva até hoje, e é sensacional. A arte dele também é muito boa, e o que eu acho legal é que existe uma clara diferença quando a gente vai passando para os tons mais avançados de Barrio, no quesito da construção de página, né? Então, a gente vê uma aula do Carlos Giménez no primeiro tomo, de como usar a sequencialidade dos quadros para criar dinâmicas muito interessantes, enquanto no segundo tomo de histórias a gente vai ver ele criar essas páginas onde você não tem a divisão clara entre os quadros, e faz a gente trabalhar a simultaneidade da página, né? Então são páginas que acontece tudo de uma forma quase que anárquica, mas tudo bem organizado. Isso aqui é sensacional. Então essa aqui foi para mim a melhor leitura desse ano. Eu espero que no ano 2025 eu consiga ler o dobro do que eu li em 2024. E eu pretendo fazer alguns vídeos de cada leitura que eu estiver fazendo, que eu achar interessante. A ideia é ser um canal de hobby, compartilhar essas leituras e mais do que me vier na telha, né? Então é isso, muito obrigado. É isso, se você gostou, dá um like, compartilha. É isso.